Você que mandou a sua pergunta sobre aposentadoria, agora chegou o momento. O Leandro já está aqui posicionado. Chegou no pique, né, Leandro? Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem com o senhor? Chegou no pique, Leandro. O programa tá quente, hein, né? O programa tá quente. Tá quente. Eu bebi um café duplo ali pra entrar no ritmo. Pra acompanhar o ritmo, né? Feliz a cidade que tem um comunicador na sua altura, Neto. Muito obrigado. Feliz Estamos aqui para dar sorte voz pra nossa, hein, população. gente? Ter um Neto Barbosa, privilégio nosso. E lhe garanto que eu não vou me afastar, principalmente na época de eleição. Vou estar aqui. É uma palavra que eu tenho com a população, não sou candidato, não serei candidato, estarei aqui à frente de Piracicaba agora, ou quem sabe à frente até de outros programas também, assim, Amém, Neto. Deus propondo para nós. Talento você tem de sobra. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos falar sobre aposentadoria, vamos falar sobre INSS, vamos conversar com o Leandro, esse sim entende tudo e vai lhe ajudar. Atenção você que vai se aposentar, atenção você que está pretendendo, né? Sabe que eu tenho que fazer o cálculo agora? Tem que fazer já o cálculo. Falta 5 anos, 4 anos, 2 anos, não importa. Faça o cálculo, o Leandro vai dar certinho data que você vai se aposentar para dar entrada na aposentadoria. É isso, Leandro? Perfeito, Neto. Ainda mais agora, gente. A lei foi publicada no dia 13 de novembro, gente. Quarta-feira passada. Então, a reforma já está valendo. Porém, gente, o governo, o que ele conseguiu? Extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas aqueles que já eram filiados ao INSS, pode ser que se enquadre em uma das 4 regras de transição. Então vamos sentar no escritório e ver se os senhores e as senhoras se enquadram em alguma delas. Pergunta chegando pelo WhatsApp, você pode fazer sua pergunta 991411048. Ou se preferir, pode fazer também pelo telefone. Pois não, Maria, diga. Olha que bacana, é o Tarcísio que já conhece o serviço do Leandro, viu? Opa, ele legal. dá boa noite, ele disse que vai fazer 62 anos em fevereiro. Agora, eu já passei, já estive lá com você aposentou a minha esposa, que legal. Leandro. Ele disse que está pagando o carnê todo mês, mas não tem certeza se já tem 20 anos na carteira. Quer saber como que ele faz? Muito bom, tá aí. Uma notícia boa para o Tarcísio. Tarcísio, veja, o governo ele só aumentou o tempo mínimo de 15 para 20 para os homens que não eram filiados ao INSS até 13 de novembro de 2019, quarta-feira passada. Como o senhor já é filiado ao INSS, fazem anos, o seu tempo mínimo continua 15 anos. Então, para o senhor, nada mudou. Resta somente agora aguardar os 65 anos e me dar o privilégio de aposentar. Tá aí uma boa notícia, então é só procurar, já sabe o caminho, né? Foi com a esposa, tá fácil, né? Né? Exatamente. Tá facinho, viu? Olha o telefone, então, para você entrar em contato e marcar o horário com o Leandro, viu? O Leandro, ele atende no escritório, né? O Leandro que vai lhe atender, você vai marcar um horário e ele vai passar pela consulta, você vai conversar diretamente com ele. 3377-0270, 3377-0280. Eu volto a falar do telefone do Leandro ainda hoje. Pois não, Maria? Pergunta que chegou pelo telefone agora, Leandro, é da dona Clemilda, ela mora no bairro Morumbi. Ela diz que é aposentada com auxílio idoso e o marido faleceu há 4 meses. Quer saber se ela tem direito à aposentadoria dele. Clemilda, vamos lá. Quando a senhora fala auxílio idoso, eu subentendo que seja o amparo social ao idoso. Se for o amparo, a senhora vai ter que abrir mão do amparo para receber a pensão do esposo. Porque quem recebe amparo social ao idoso ou amparo social ao deficiente não pode receber benefício da Previdência. E detalhe aqui também, Clemilda, precisa saber se o seu esposo estava trabalhando, ou se ele pagava o INSS, ou se ele tinha parado, se fazia tempo já que ele não contribuía. Precisamos ver se a senhora tem, primeiramente, o direito à pensão. Se a senhora tiver direito à pensão, eu vou ver se é o amparo. Se for o amparo, eu vou pedir a troca do amparo para a pensão. Por quê? A pensão, ela tem o 13º, o que o amparo não tem. E pode ser que a pensão do seu esposo seja maior do que o amparo, porque o amparo ele paga um salário mínimo, R$ 998. Agora, se a senhora for aposentada, Clemilda, aí sim pode acumular os 2 benefícios. Então eu preciso saber se é amparo ou se é aposentadoria.
e também se de fato a senhora tem direito à pensão. Se for amparo e a senhora tiver direito à pensão, eu vou pedir o cessamento do amparo para começar a receber a pensão. Se for aposentadoria que a senhora recebe, a senhora vai continuar recebendo a aposentadoria e mais a pensão por morte. Estamos ao vivo aqui, Leandro, conosco para tirar sua dúvida sobre aposentadoria, INSS. Aliás, o escritório do Leandro, especialista, né, justamente fazer o seu cálculo. Por que é importante fazer o cálculo? Porque quando você vai dar entrada, às vezes você não sabe a data certinha, você não sabe que tem um acréscimo aí no valor do seu salário aposentadoria, você não sabe que você pode, de repente, aposentar antes. Tem várias categorias e a lei acaba contemplando isso, que só o Leandro, só um especialista como o Leandro sabe. Então é importante você passar. Ah, eu trabalhei lá atrás, eu trabalhei numa época lá com meu pai, lá, né, a gente plantava, durante o período eu trabalhei lá. Eu tenho direito a isso também? Tem direito, se enquadra. Eu trabalhei num posto de gasolina, tem algum acréscimo? Eu consigo diminuir o tempo? Olha quantas possibilidades você tem do seu trabalho. Hoje eu perguntei assim, qual foi o seu primeiro emprego? Fiz uma pergunta conversando, porque entrou uma matéria do governo federal muito interessante, que é para valorizar o primeiro emprego. Eu resolvi perguntar aqui, as pessoas trabalharam vendendo pipoca, as pessoas trabalharam em lojas, foi muito legal. Um monte de gente falou, eu trabalhei durante o tempo, o Lucas trabalhou no posto de gasolina, né, Lucas? Trabalhou no posto de gasolina. Então são momentos da vida que a gente passa que a gente acaba esquecendo. Sim. E aí, justamente, a sua parte profissional vai rever isso, né, Leandro? Com certeza. Tudo isso conta na hora de se aposentar. Tudo isso, né? Você bem disse, tempo rural, tempo que está na carteira que o patrão não pagou. Então, gente, precisa ir no especialista, para que o especialista faça valer tudo que lhe é de direito. Por quê? Um exemplo aqui. A senhora que me dá a honra da sua audiência. A senhora trabalhou como doméstica. O patrão não pagou aquele vínculo de doméstico. O INSS, Neto, não computa no tempo dela. Tá vendo? Olha só. Aí veja, aí há 3 anos, Neto, o que acontece? O fator fica pequeno, sim, o desconto aumenta, ela recebe daí 1.500, era para receber 2.000, 2.100 e não sabe. Uma diferença que vai ser fundamental ali nas compras, nas despesas do lar. Claro, então, gente, INSS não é lugar de ir sozinho. Precisa procurar um profissional para que o profissional faça valer tudo aquilo que lhe é de direito. Pergunta chegando com a Maria. Vamos lá, pois é, Agora é o Sidney, morador do centro. Ele gostaria de fazer a seguinte pergunta para o Leandro. O PPP entra na contagem de tempo para aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência? Obrigado e parabéns pelo excelente programa. Valeu, obrigado. Parabéns pela sua pergunta, Cid. Por isso que eu gosto de vir aqui, Neto. Por isso que eu gosto do seu público, é um público inteligente, perguntas sábias, como a pergunta do Sidney. Sidney, muito boa pergunta, porém, o tempo insalubre na aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente não pode acrescer o tempo insalubre. Então, precisa fazer os cálculos para ver se é vantajoso aposentar na insalubridade ou aposentar na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Precisa fazer os cálculos. Agora, acrescer a insalubridade na aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, infelizmente, não é permitido. 2534-1234-991-41-1048 são os contatos aí direto aqui com o programa Piracicaba. Agora você vai conversar com o Leandro. Pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp ou pelo telefone. Chegando pergunta com a Maria. Pois não, Maria, diga. Pergunta agora do seu João Batista. Ele mora no Taquaral e diz que se aposentou em fevereiro de 1996, mas trabalhou até dezembro de 2012 contribuindo com o INSS. Ele quer saber se ele tem direito à aposentadoria integral, pois ele se aposentou com a 80%. João Batista. Olha, gente, entenderam a pergunta do João Batista? Ele se aposentou em 96 e trabalhou até 2012. Ou seja, automaticamente ele continuou pagando o INSS de 96 a 2012. O que o João pergunta é, posso usar essas contribuições pós-aposentadoria num recálculo agora para crescer o valor da minha aposentadoria? Infelizmente não, João. Infelizmente não. Por quê? O STF, em 2016, para ser mais exato, no dia 26 de outubro de 2016, ele julgou esse tema, que é o tema chamado desaposentação. E o STF, infelizmente, ele disse não.
Nós perdemos por 7-4 lá no STF. O que significa, João, que todos os aposentados que continuam na ativa pagam o INSS, mas jogam o dinheiro num saco furado. Nossa. Infelizmente, porque não terão recálculo futuro. Então, no seu caso, João, tem o que fazer? Não tem o que fazer. Estes anos que o senhor pagou o INSS, o senhor não vai ter o reembolso e não terá o recálculo. É uma pena, mas isso é Brasil, é o que rege hoje, infelizmente. Não tem recálculo e não tem reembolso. Estamos ao vivo com o Leandro. Faça sua pergunta sobre INSS, sobre aposentadoria. Tem dúvidas? Pode tirar dúvida aqui com o Leandro através do telefone 2534-1234 ou através do WhatsApp 991411048. Já vou mostrar o escritório daqui a pouquinho do Leandro para você fazer uma consulta completa, né? Você vai passar pela consulta, o Leandro vai preparar todo o material para você dar entrada no INSS. Pois não, Maria, diga. O seu José que mandou uma pergunta toda carinhosa, ele Opa, manda boa noite, meus amigos. Leandro, qual é o prazo para pedir a revisão da aposentadoria? Né? Eu ainda tenho 10 anos, pois a minha aposentadoria está muito defasada. Ele se aposentou há 19 anos, ele já agradece e pede que Deus abençoe a todos da equipe e ao doutor Leandro Amém. também. Amém a todos nós. Muito obrigado, viu, José? Neto, olha o José, tão simpático para dar uma resposta triste para ele. Puxa vida. Então, José, infelizmente, como já se passaram 19 anos, não tem como fazer a revisão. Ou seja, o senhor se aposentou em 2000. O senhor falou que já está aposentado há 19 anos, o senhor aposentou no ano de 2000. A revisão, José, a lei previdenciária estabelece um prazo de 10 anos para que seja feita a revisão. Pós 10 anos, caduca o direito de pedir uma revisão. Então, infelizmente, no seu caso, não tem o que fazer, não tem como fazer uma revisão, infelizmente, porque já se passaram 19 anos. Pois não, tem mais perguntas chegando com a Maria. Diga, Mar, vai lá. Sim, agora a pergunta aqui é da Lúcia, ela é moradora do bairro Vila Industrial. Quer saber o seguinte, depois que entra com recurso, quanto tempo demora para sair? Olha, Neto, veja, Aí a lei, pergunta, hein? a lei, Lúcia, a lei ela estabelece 3 meses na primeira instância e mais 3 meses na segunda instância. Isso é o que a lei estabelece. Tá? Por quê? Quando você entra com recurso, você vai primeiramente para a primeira instância recursal administrativa, que é a chamada de junta de recursos. A segunda e última instância é a CAGE, que são as câmaras de julgamentos. Ou seja, em cada uma delas, a lei estabelece um prazo máximo de 3 meses. Então, em resposta à sua pergunta, pode demorar esse recurso, conforme a lei, 6 meses, ou seja, um semestre. Agora, se passar o prazo, tem mecanismos para agilizar, para fazer o INSS cumprir a lei. Bom, tá aí. 2534-1234-99141-1048. Pergunta chegando pelo telefone ou pelo WhatsApp? É um áudio que a legal. Fabiana mandou, viu, Muito Bruno? bom. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui para a gente colocar o áudio dela. Vamos lá. Vamos ouvir. Fabiana. Oi, Fabiana. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Fabiana. A minha mãe, ela é aposentada. Ela gostaria de saber se ela tem direito. Ela queria saber sobre esses 25% que estão falando. Se ela tem direito ou não. Tem como você me informar? Pois não, diga lá. Fabiana, vamos lá. O que ela perguntou, Neto? Ela disse a mãe dela é aposentada. Sim. E ela me perguntou se tem direito ao acréscimo de 25% na aposentadoria da mãe. Perfeito. Fabiana, aqueles que possuem o direito de aumentar a sua aposentadoria em 25% são todos os aposentados por invalidez e que carecem de uma pessoa ao lado permanentemente. Então, se ela for aposentada por invalidez e precisa de uma ajuda de terceiros permanentemente, a ela sim é devido aumentar o benefício dela em 25%. Agora, se ela for aposentada por tempo de contribuição, por idade, outro tipo de aposentadoria que não seja invalidez, infelizmente ela não tem o direito. Também, se ela for aposentada por invalidez, mas não precisa de uma pessoa ao lado, também não tem direito. Tem que preencher, Fabiana, os 2 requisitos: ser aposentado por invalidez e precisar de uma pessoa permanentemente ao seu lado. Preenchendo os 2 requisitos, tem sim direito ao acréscimo em 25%.
Deixa eu mostrar o escritório do Leandro, coloca para nós as imagens. O Leandro atende aqui, viu? Aqui em Piracicaba, olha só, é a Defere, viu, gente? Na Avenida Independência 724, sala 33. Esse é o prédio, Liberty Villa dos Frades. Prédio bonito, né? Olha só que legal. É aí que fica o escritório do Leandro, onde você vai passar por uma consulta. O que é feito na consulta? Todos os cálculos. É levantado todos os documentos, né? É passado para o senhor e para a senhora quanto tempo você tem para se aposentar, se você já deveria estar aposentado, se tem alguma possibilidade de sua aposentadoria, o valor aumentar. Tudo isso o Leandro vai preparar para você. Por isso, é uma consulta. Aqui no programa você tira uma dúvida, mas a consulta, para você chegar com tudo em mãos e fazer assim, truco no INSS, no bom sentido, né? Ajudando ali a todos que trabalham no INSS a não ter trabalho, né? Você chega com tudo prontinho, pronto, vai ser aprovado, sua aposentadoria vai sair. Casos de 2, 3, 4 anos tentando se aposentar. Quando o Leandro pegou os documentos, 1 mês, 30 dias, 15 dias, ou o caso que a pessoa ligou e participou ao vivo, em 1 semana já estava aposentado. 4 anos sofrendo, em 1 semana já estava aposentado. Por quê? Porque o Leandro entende, ele sabe como é que funciona a lei. Ele não pega sua carteira e fala, ó, qualquer coisa eu te ligo. Não com o Leandro. Ele pega os documentos e vai em frente. Por isso eu lhe aconselho a participar, a levar, a passar pela consulta com o Leandro. Ele entende. Se tem direito, tem. Se não tem, não tem. E no INSS tem hora, dia, tudo marcadinho. Né? Então tem que ir conforme a lei. E para você entender da lei, eu não entendo. Eu não estudei para isso, eu nem sei. Aliás, eu vou me aposentar uma vez só. Para me aposentar bem, de maneira justa, o Leandro vai fazer minha aposentadoria. Eu até combinei com ele já. Vai demorar, né? Que vai demorar? Vamos trabalhar, né? Tem que trabalhar, vai demorar. Veja, olha, você falando aqui de chegar com tudo pronto para ajudar o servidor, eu lembrei aqui de uma servidora do INSS, vamos guardar o nome dela aqui, claro. Ela disse, Leandro, como é bom pegar processo da Defere. Olha que legal. Ela falou, como é gostoso um processo seu, que está extremamente bem montado, você me ajuda absurdamente. Né? Olha que assim, é um prazer ouvir isso de uma servidora. Então, gente, o que a Defere faz? Ela monta toda a papelada e sou eu quem vai no INSS em seu lugar. Eu costumo dizer para os meus clientes, Neto, que o meu cliente deita e dorme, somente isso. E aguardo o meu telefonema dizendo que está aposentado. Então, entregou a papelada para a Defere, eu que vou montar toda a papelada, vamos correr de atrás das empresas, PPPs, empresas que não pagaram, vamos fazer o cálculo do valor, que é importante, tá, gente? Eu fico assustado alguns escritórios em Piracicaba que não faz o cálculo antes de levar a papelada no INSS. Ou seja, o valor que o INSS pagar, aquele escritório vai aceitar como certo. Não tem nem como. Não tem nem como. Né? Então veja, se você não sabe o que busca, gente, vocês não sabem identificar também o que acha. É aquela famosa frase, não sabe o que busca, não sabe identificar o que acha. A Defere não. A Defere faz o cálculo. Ou seja, eu já vou no INSS com a papelada pronta e com o valor que lhe é justo. Ou seja, nem 1 centavo a menos e nem 1 centavo a mais. Aquilo que lhe é seu por direito. E o cliente da Defere deita e dorme e só aguarda o telefonema do Leandro dizendo que está aposentado. Só alegria, né? Já está aposentado. É só pensar, nunca dor de cabeça, pensar no churrasco. Onde vai gastar o dinheiro? Onde vai gastar o dinheiro? É verdade. Pois não, Maria, pergunta chegando com a Maria, vai lá, diga. A pessoa ligou e não quer se identificar, Leandro, mas ela tem a seguinte dúvida, diz que já deu entrada, já deu 35 anos 35 integral anos. de contribuição. O INSS não aceitou 7 anos a mais de insalubridade. Pode aceitar os 35 anos e tentar com processo e entrar com processo pela insalubridade? Pode, claro que pode, mas o correto é o que eu acabei de dizer, é já ganhar tudo de pronto, Neto. Já ir com a papelada extremamente bem montada para que ganhe a insalubridade de pronto. Um escritório especializado, a chance dele ganhar a insalubridade de pronto é mais do que 90%. Agora, pode requerer, pode aceitar os 35 anos e entrar com uma revisão para requerer a insalubridade que não foi ganha? Pode, só que isso vai levar aí muito tempo. Mas, como o senhor, no caso é homem, porque tem 35 anos, já ganhou os 35 anos, então o caminho agora, o que lhe resta é uma revisão. É uma revisão e buscar o restante que não foi ganho.
Não deixe de buscar, porque ele é seu por direito e vai lhe dar um acréscimo financeiro que vai te ajudar muito nas despesas do lar. Tá aí a situação, como eu falei agora há pouco, né? Já sabe como tem que fazer, né? Exatamente. E é uma diferença boa, vale a pena. Exatamente. Né? Telefone do Leandro, então anota aí para você ligar. Amanhã é feriado, quarta-feira é feriado, o Leandro não vai estar lá, mas na quinta-feira ele já atende seu telefone a partir das 8 horas da manhã para você marcar uma consulta. E aí o telefone é esse, ó, 3377-0270, 3377-0280. Pode mandar, pode ligar, entrar em contato com ele e marcar o dia e hora que você vai passar pela consulta. Pois não, Mar? Agora a pergunta do Robson. Ele dá boa noite, Leandro. Tenho 42 anos e tenho 26 anos de contribuição. Como fica a minha situação? Aí ele coloca aqui, tenho... Eu não entendi se é 10 ou 13 anos de periculosidade. Periculosidade. Olha, eu também fiquei na dúvida, Robson, se é 26 anos, ou seja, 23, se é 10 mais 13. Tá. Se for 10 mais 13, Robson, então 23. Ou seja, o senhor vai ter um acréscimo aí de 9 anos, o que vai fazer com que aquele 26 chegue em 35. Aí o senhor já está em tempo de se aposentar. Opa, olha aí. Exatamente. Agora, se for essa situação, está em tempo. Se for essa situação, já está em tempo. Agora, se for um dos dois aqui, se for 10 anos, por exemplo, Neto, vai acrescer 4 lá. Ou seja, 30. Aí eu lhe tenho uma má notícia, Robson. Como mudou a lei, aí o senhor vai se aposentar com 65. Então, a minha torcida aqui é que seja 23. Porque se for 23, já está em tempo. Se não for 23, infelizmente, pela lei nova aí, tudo indica que vai ser 65 anos. Mas me dá a honra de analisar no escritório, até para entender a pergunta corretamente e te responder de forma mais exata. Pois não. Diga, Mar. A última pergunta, então, é da Dona Tere. Ela quer saber o seguinte... Dona Tere, que a pessoa tem 25 anos de carteira e 54 anos. É uma mulher, né? Já pode aposentar? Parou as duas mãos por causa de tendinite. Operou. Foi a Ana que escreveu, né? Foi rápido, muito rápido, né? Entendeu? Maria, desculpa, qual que é o tempo de contribuição dela? 25 anos. 25, 54 anos. Tá. Tere, veja. Para se aposentar por tempo de contribuição, como a senhora tem 25, não vai ser possível porque a lei mudou. Por idade, a senhora vai se aposentar com 62 anos de idade. Então, esse é um ponto. Por tempo de contribuição, não é possível, porque a senhora tem 25 anos. Se a senhora tivesse 28 anos de tempo de contribuição, a senhora entraria na regra de transição, que é chamada de 2833. Aí a senhora pagaria um pedágio de 50% de 2 anos, que seria 1 ano, e ia se aposentar por tempo de contribuição. Mas, como a senhora tem menos de 28, tem 25, por tempo de contribuição não é possível. Só vai se aposentar por idade aos 62 anos de idade. Agora, Tere, a senhora disse uma possível aposentadoria por invalidez. Aí eu preciso saber se a senhora tem documentações médicas que comprovam a sua incapacidade. Se tiver as documentações médicas, sim, é possível nós requerermos um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Porém, eu preciso saber das documentações médicas. Não, Leandro, eu estou bem de saúde, não tenho documentos médicos. Então, a senhora vai se aposentar aos 62 anos de idade. Estamos ao vivo, grande Leandro conosco aqui respondendo as dúvidas do telespectador do programa Piracicaba Agora, né? E com muita clareza, com muita firmeza. Por isso o Leandro está conosco aqui, né? Ele fala certinho, dá a orientação correta para a pessoa que está em casa. Pois não, Maria, tem uma participação aí, né? Tem, olha só, aliás, a Beth, várias, tem várias perguntas, as que não deu tempo do Leandro responder hoje, nas próximas ele vai respondendo, a gente fica arquivando as perguntas, tá? A Beth passando por aqui, olha, ela diz o seguinte: nossa, ótimo de terça-feira, o Leandro no programa, tira muitas dúvidas das pessoas, sou aposentada pelo IPASP, mas oriento as pessoas para procurá-lo quando me perguntam. Parabéns, Leandro. Muito bom. Qual que é o nome dela? A Beth. Ô, Beth. Valeu. Que alegria. Esse é o meu troféu. Esse é o meu combustível para estar aqui todas as terças-feiras sanando as dúvidas sobre a aposentadoria. Obrigado, Beth. Obrigado. Muito bom. Põe o telefone do Leandro para você anotar, então. Liga na quinta-feira. Quarta-feira amanhã ele vai estar parado. Quinta-feira
volta o expediente normal no escritório. A partir das 8 horas você pode ligar para marcar o horário. 3677-0270, 3677-0280. Defere no programa Piracicaba agora com o Leandro.